Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Nosso estudo de hoje é o capítulo 7, Geometria Espacial de Posição. Vamos falar um pouquinho sobre a relembrada agora. Geometria é uma palavra de origem grega que significa geo, que é ligado à terra, e metria, que é ligada a metro, ou seja, medir. Então, sendo assim, a geometria é uma ciência que dedica-se a estudar as medidas das formas e figuras planas ou espaciais, bem como sobre a posição relativa das figuras no espaço e suas propriedades. Lembrar um pouquinho, a geometria ela é da área do estudo da matemática e está dividida em analítica, plana e espacial. A analítica relaciona a álgebra, e a análise matemática com geometria. A plana é chamada de geometria euclidiana, que estuda o plano e o espaço baseados em postulados de Euclides. E a geometria espacial, que realiza o estudo de figuras tridimensionais. Nessa área de estudo é possível calcular volume de um sólido geométrico, por exemplo. Então, veja aqui um cubo, uma bola, um cone, um dado, um tijolo, uma latinha de Coca-Cola. Esses daqui são sólidos geométricos que a gente vai tentar compreender nesse novo assunto de agora. Vamos lá. Lembrando, um sólido geométrico é composto por faces, que é essa parte aqui, ó, aresta, que é essas linhazinhas aqui, e pelos vértices, que são o encontro das arestas. Então, o encontro de duas arestas forma um vértice. Só recapitulando, faces são superfícies planas que constituem os sólidos. Arestas são segmentos de reta, que é a interseção de duas faces contínuas. E vértices são os pontos de encontro da aresta. Assim, por exemplo, temos o sólido geométrico cubo, que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Na geometria de posição, que é a área da matemática que estuda as posições relativas entre formas geométricas presentes no espaço, as principais noções que colocam esse estudo em movimento são as de forma, tamanho e posição. Essas noções elas são primitivas, por isso não possuem a definição exata, uma definição mais concreta. Porém, a gente vai tentar aqui dar uma definição para cada uma delas. Por exemplo, de qualquer modo, a forma está ligada ao modo como o objeto ocupa o espaço, o tamanho está ligado à quantidade e que esse objeto ocupa, e a posição faz referência à localização do objeto no espaço. Então, vamos lá. Relembrando aqui, nós temos aqui o ponto A, que é o objeto que representa uma localização no espaço. Temos uma reta, que é representada pela letra minúscula, é um conjunto de pontos alinhados ininterruptos. E temos um plano, certo? Que é também discriminado pela letra grega. A ideia de uma superfície que não descreve curva alguma. Espaço é o conjunto formado por todos os pontos. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes se possuírem um único ponto em comum. Retas paralelas. Duas retas são paralelas se não coincidentes ou não coplanares, estão contidas em um mesmo plano e não têm ponto em comum. Vamos lá, representando as concorrentes. Nós temos as concorrentes e temos as perpendiculares, certo? Que formam um ângulo de 90 graus. Temos a paralela, que não tem pontos em comum. Temos as transversais, que é esse izinho aqui, ó, que corta duas paralelas e ela tem ponto em comum com as paralelas. E temos as coincidentes, que ficam uma em cima da outra, quer dizer, coincidem. Axioma, vamos falar um pouquinho dos axiomas.
Axiomas são proposições aceitas sem necessidade de demonstrações para melhor compreensão e aprendizado da matemática e da geometria. Então, são as leis. Não, tá dito, tá dito. Proposições primitivas em relação ao postulado. Vamos lá. Num plano e fora dele existem infinitos pontos. Regra. Numa reta e fora dela existem infinitos pontos. Veja aqui, ó. 2 pontos distintos determinam uma única reta. Se uma reta possui 2 pontos distintos no plano, ela está contida neste plano. Por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada. Determinação dos planos, vamos lá. Pode acontecer por meio de 3 pontos não colineares, veja aqui, ó. Pode acontecer por meio de uma reta e um ponto fora dela, veja o exemplo aqui. Pode acontecer por meio de 2 retas concorrentes, olha aqui, ó. E pode acontecer por meio de 2 retas paralelas distintas. Na determinação dos planos, vamos ver esse exemplo que está no nosso livro didático, exemplo 1. Veja esse sólido geométrico, A, B, né, C, D, E, F, G e H. Então, forma aqui um chamado paralelepípedo, certo? Ele é formado por 6 faces retangulares, congruentes e 2 a 2. Vamos lá. Então, essa aqui, ó, CD, certo? E GD, certo? Tá aqui, ó. Elas são paralelas, certo? Elas são paralelas. Aí aqui, ó, AB e AD, certo? São concorrentes. E BC e CD também são concorrentes. E aí, as ABAD e ABCAD formam o plano alfa. E a CD e a GD formam o plano beta. Então, vejam bem cada plano e cada reta para formar se elas são concorrentes ou paralelas. Agora, vamos exercitar o que aprendemos e até a próxima aula.